E aí, galera, tranquilo? Bom, hoje a gente vai falar de citoplasma, que é um dos componentes da citologia e da biologia celular, e falar da função primordial do citoplasma, que é a sustentação da célula, né? E vamos falar de como o citoplasma mantém a célula viva, beleza? Bom, citoplasma, o que que é? Como se define citoplasma? Bom, citoplasma é uma região, como eu deixei destacado, citoplasma é uma região que fica entre a membrana plasmática e a membrana nuclear, ou seja, toda essa região aqui, ó, que fica entre a membrana plasmática e a membrana do núcleo é chamado de citoplasma. Então a região, a localidade é chamada de citoplasma. E o que é o citosol? Bom, o citosol é o líquido que vai preencher essa localidade. O líquido que preenche a região do citoplasma a gente chama de citosol ou hialoplasma. Ou seja, citosol não é a mesma coisa que citoplasma. O citoplasma é a região que fica entre as membranas e o citosol é o líquido que preenche essa região. Essa é a diferença. Bom, e o citoplasma ele tem como função primordial sustentar a célula. E como é que ele faz isso? Por um mecanismo denominado citoesqueleto, que é considerado uma organela citoplasmática. E o citoesqueleto que vai ter essa função de manter a sustentação da célula. Bom, o citoesqueleto ele tem três componentes principais: os microfilamentos, que a gente também chama de filamentos de actina, os microtúbulos e os filamentos intermediários. Beleza? Bom, para didática visual, eu vou mostrar eles na imagem. Bom, aqui os microfilamentos que estão aderidos na parede interna, os filamentos intermediários, né, que são essas fibras verdes aqui, que parece uma teia de aranha, né, que é literalmente o esqueleto da célula, e o microtúbulo, que eles estão um pouquinho mais espessos, e esses dois aqui, ó, você lembra como se fosse um trilho, beleza? Que serve para os próximos slides. Bom, vamos lá. O que são os microfilamentos? Também podem ser definidos como filamentos de actina, como eu falei no slide anterior. Eles estão presentes na parede interna da célula, como mostrados na imagem. E a função principal dos microfilamentos é manter a ciclose. Tá, o que é a ciclose? Bom, a ciclose é a movimentação do citosol, é a movimentação das organelas dentro da célula, beleza? Porque essa mitocôndria aqui, daqui a pouco ela pode estar aqui. E ela se movimenta graças à ciclose, graças à movimentação do citosol. Isso se dá pela contração das fibras de actina, que a actina é uma proteína importante na contração. Bom, graças a essa contração, ela mantém a ciclose. Bom, além disso, ajuda a manter a forma da célula, por estar na parede interna. Bom, além dessas funções, os microfilamentos eles têm função principal também na citocinese. E o que é citocinese? Bom, cito é referente à célula e cinese lembra de movimento de separação. Tá, citocinese é a divisão da célula no final da mitose. Ok, e como é que os microfilamentos ajudam nisso? Bom, os microfilamentos eles vão formar um anel contrátil que contrai de fora para dentro e consegue auxiliar na divisão dessa célula. Ou seja, os microfilamentos vão auxiliar na divisão celular também. Beleza? Bom, função primordial dos microfilamentos: manter a ciclose com base na contração. Bom, microtúbulos. Os microtúbulos são fibras mais espessas que os microfilamentos, constituídos de tubulina, também uma proteína. Os microfilamentos eram constituídos de filamentos de actina, que eram proteínas, e os microtúbulos são constituídos de tubulina, que é também uma proteína. Ok, função principal dos microtúbulos: eles servem de ponto de apoio para o transporte de organelas. Lembra que eu dei o exemplo da mitocôndria, que podia estar de um lado, depois podia estar do outro? Ok, o trilho que ali usar, a estrada que ali usar, são os microtúbulos. Os microtúbulos são ponto de apoio para o transporte de organelas dentro da célula. São como trilhos de trem, beleza? Além disso, os microtúbulos eles têm outras funções, que é na constituição dos centríolos, e cílios e flagelos. Bom, os centríolos eles vão influenciar na divisão celular, formando fuso mitótico, etc. E cílios e flagelos vão influenciar na movimentação e locomoção de algumas células específicas, beleza? Aqui está um microtúbulo, né, que é em forma de tubo, e essas bolinhas aqui são as tubulinas. E elas vão ser ponto de apoio para o transporte de algumas organelas, beleza? Ok, e os microfilamentos? Bom, os microfilamentos são aqueles que eu falei na imagem que parecem teias. Para que servem? Bom, eles são vários fios proteicos que vão aumentar a resistência da célula a tensões. Eles têm uma aparência de teia, eles não formam a célula, eles são literalmente o esqueleto da célula. Se for para falar, para definir os filamentos intermediários em uma frase, eles são literalmente o esqueleto da célula. O seu esqueleto te mantém em pé, os microfilamentos mantêm a célula em pé. Mantém a célula com a sua forma.
beleza? E aqui está uma imagem meramente ilustrativa de uma célula e aqui os filamentos intermediários, como se fossem teias, beleza? Bom, e aqui bem bonitinho, né? Com base nas cores, né? Os filamentos intermediários, os microtúbulos e os filamentos de actina. Bom, os filamentos intermediários, como eu acabei de falar, eles são como teias que dão sustentação e formam o esqueleto da célula, literalmente o esqueleto da célula. E os microtúbulos, qual é a principal função dos microtúbulos? A principal função dos microtúbulos é ser ponto de apoio para transportes, ou seja, nessas fibras aqui, a mitocôndria que eu dei exemplo, ela vai se apoiar para se transportar até aqui. Ou seja, os microtúbulos, com base na tubulina, dá ponto de apoio para transporte de organelas dentro da célula, beleza? E os filamentos de actina, que foi o primeiro abordado, os filamentos de actina, eles ficam na parte interna, né, da membrana da célula e tem função primordial na contração e formação da ciclose, manutenção da ciclose. Bom, nós temos duas organelas aqui que elas têm função principal na ciclose, que são os filamentos de actina e os microtúbulos. Os filamentos de actina em manter a ciclose, né? Manter as células, manter com base na contração, manter o líquido, né? Em forma de ciclos e os microtúbulos e dá ponto de apoio para a locomoção. Então, essas duas partes do citoesqueleto, os microtúbulos e os microfilamentos, eles estão diretamente ligados com o transporte de organelas dentro da célula. E os filamentos intermediários estão diretamente ligados não com as organelas, mas sim com a célula como um todo. Ela forma o esqueleto da célula. Então, em resumo, filamentos intermediários formam o esqueleto da célula, sustenta a célula, os microtúbulos dão ponto de apoio para transporte e os microfilamentos mantêm a ciclose, mantêm a movimentação do citosol dentro da célula. Beleza? Espero que tenha gostado. Deixa o gostei se tiver gostado e se inscreve aí no canal para acompanhar a gente que o curso não acaba agora. Beleza? Valeu!